3, 2, 1. Boa noite, meus caros amigos telespectadores. Estamos aqui nesse maravilhoso momento para apresentar para vocês mais um episódio do CScast, podcast do qual nós falamos sobre marketing, algumas vezes de alguns dos clientes da nossa agência. E meu nome é Rafael Serafini, estou aqui com o meu sócio, Giovanni Caprio, que vai apresentar para vocês o tópico desta noite. E o tópico desta noite vai ser se adaptar no mercado. E eu já queria começar com um dos motivos da falência das empresas. Eu queria que o Rafael comentasse sobre... Falência das empresas. Enfim, a mérito de conhecimento, nós pegamos alguns tópicos e vamos debater com vocês. Então é uma coisa totalmente informal, sem responsabilidade de conhecimento nenhuma. Dito isso... são coisas que nós tiramos da nossa cabeça, então não encarem como verdade absoluta, por favor. Apenas nossa experiência breve neste belíssimo mundo que é o marketing. Bom, motivo da falência de empresas, certo? Cara, o que eu poderia te dizer sobre isso? Bom, sobre aquele cliente que nós fizemos mais cedo no dia de hoje, aquela pessoa comentou pra gente, que preferiu não se identificar, comentou pra gente que, todo mundo que trabalha com ela tem um Instagram horrível, tá? Tem ali, como que se fala? São fotos ruins, não faz postagem de vez em quando. Quem que nunca escutou aquela resposta? Às vezes eu faço uma postagem no Facebook. Tá, que tipo de post que você faz? Como assim? Você percebe que a pessoa nunca pesquisou nada sobre, e a realidade é que já não é de hoje, já não é de ontem, que marketing digital é o futuro, é uma fachada que não tem limite de comprimento, entendeu? Na rua de onde fica um negócio são o quê? 50 metros, 30 metros, pode ser de fachada. Agora, quando se trata de um site, um perfil no Instagram, não tem comprimento limite. Conforme você vai crescendo, você é mais exibido para as pessoas, vem mais propaganda. É algo como se você tivesse mais fachadas para ser exibidas. Então, se você não for exibido, você não é conhecido. Se você não é conhecido, não tem clientes. Estou certo, Gil? Certíssimo. Inclusive, uma coisa para agregar isso, que é outro tópico, que já encaixa nesses motivos, é entender o público. Entender o seu público. Bom, sobre ainda o motivo da falência das empresas. O que você tem para me dizer, cara? Por exemplo, uma empresa como essas que eu falei, né? Que não tem nada no Facebook, não tem nada no Instagram. O que você acha, cara? É uma opinião do dono que a rede social não vale a pena? O que você acha que está impedindo a pessoa? Então, eu acho que tem uma coisa que na verdade é antiga e não é nova, é adaptação, renovação. Então, eu acho importante o dono da empresa, o empresário, entender que se ele não quer fazer o marketing, se ele não quer aprender sobre, que ele ache uma agência de marketing, que ele vá atrás dos conhecimentos, entendeu? Tinha aquela citação, né, cara, de uma pessoa que eu não vou falar o nome aqui, mas, enfim, é a mesma coisa que ser empresário e não gostar de vender, é a mesma coisa que ser bailarino e não gostar de dançar. Tem coisa errada aí, entendeu? Então, tipo assim, se você não tem, cara, você não tem vontade de correr atrás, de trazer cliente para sua empresa, cara, você conhece a minha história, você já sabe que eu fui assim também. Eu era uma pessoa que era muito focada na estrutura da empresa, mas eu não estava muito preocupado com trazer cliente. O que aconteceu, como na carreira de todo empresário, quebra uma, duas, três, 4 vezes, até aprender que precisa, cara. Precisa aprender a dançar, velho. Sim. E, enfim, então, cara, literalmente, né? Precisa aprender a dançar. Sim. Fazer a dança da chuva. Então, eu acho que o marketing sempre existiu, né? Muitos empresários já quebraram por negar o marketing. Antigamente o marketing existia, mas não era um assunto tão falado. Hoje em dia o marketing é um assunto muito mais falado, inclusive o marketing digital. E eu acho que sempre houve essa discussão de você precisa fazer marketing, se não precisa fazer marketing, como fazer o marketing. É isso, eu acho que hoje em dia com o digital, com o Instagram,
as pessoas conseguem entender um pouco mais sobre. Muita gente ficou famoso. Antigamente ninguém ficava, bom, não ninguém, mas quase ninguém ficava rico com 22 anos. Hoje em dia tem gente que ganha dinheiro com 22 anos por causa do Instagram, por causa do TikTok, por causa do marketing digital. E aquele velho questionamento, né? Se tem um menino de 14 anos que faz uma coisa aleatória e consegue fazer R$1 milhão, entendeu? Tipo assim, mas fez tal coisa, mas fez curso, mas não sei. Cara, não interessa. Realmente não interessa. O fato é que, tipo assim, tem um menino de 14 anos que está ganhando dinheiro e você não, entendeu? O que esse menino está acertando? O que ele está errando? Dá uma analisada, cara. É ético, não é? Não sei o quê. Irmão, ele deu um jeito de convencer as pessoas a passarem o dinheiro delas para ele, legalmente, entendeu? Ponto final, sabe? Você está falando então para ser antiético. Não. Se falta ética nisso, é questão da gente adicionar. Mas uma coisa não tem que ser contrária à outra. Esse é um outro ponto importante, né, Gil? Tipo assim, a ética contra fazer dinheiro mesmo, sabe? Sim. Sobre a ética, como que a gente pode explicar esse assunto? Eu acho que existe uma diferença entre enganar o consumidor, sabe? Existe também a diferença entre não entregar o resultado e às vezes não ser um resultado perceptível. Tem muita marca que oferece bons resultados, mas eles não são perceptíveis. Agências de marketing são especialistas em fazer isso. Bons resultados que não são perceptíveis. O caso da Jaguar, né, recentemente, sim, são bons resultados, mas, gente, uma notícia para vocês. A Jaguar não tem mais nenhum carro na line-up hoje, entendeu? Então eles estão vendendo o quê? Esse marketing todo é com qual objetivo? Qual dinheiro que eles estão pagando o salário das pessoas? De onde está surgindo tudo isso? É o legado de uma antiga Jaguar. Mas o ponto é que é um marketing completamente sem sentido. Enfim. Então, existe essa questão de não entregar, né? E a gente foca muito nisso, né? Em entregar resultado para o cliente, de fato, ele vê no bolso dele. Então, a gente já recebeu alguns feedbacks, algumas falas, né, de clientes nossos que reclamaram de agências de marketing, não sei o nome. Censurado. Censurado. Falando que não entregaram, atrasaram, às vezes cobraram mais caro. E esse também é um problema. Às vezes o empresário vai atrás, se frustra com uma agência de marketing mal intencionada, que aí vem no que você falou, de talvez moralmente. Moral, ética. Eticamente. Sim. E aí se decepciona e fala, quer saber? Vou fazer. Só que aí o empresário, que tem um curto tempo livre, porque ele é empresário, ele não vai conseguir dar conta. Então ele se perde e ele não consegue mais cuidar bem de nada. Ele não consegue cuidar bem da empresa nem do marketing. Isso gera um problema. Existem algumas empresas que crescem sem marketing? Fato, existem. Mas dá uma olhadinha no percentual de empresas que investem tudo em marketing e das empresas que não investem em nada. Eu falei da LVMH, né? Uns tempos atrás, cara. A LVMH é a holding da Louis Vuitton. A Louis Vuitton tem uma margem de lucro de mais ou menos uns 40%. O custo do produto, contando folha salarial, é de 20% do produto. Tá, o que está faltando? 40 mais 20. Os outros 40 faltantes, cara, são de marketing. A Louis Vuitton não vende bolsas, vende marketing, entendeu? E é a empresa mais rica do mundo, querendo ou não. Sim, inclusive é bom que você falou de gastar dinheiro com marketing, que eu já queria puxar um tópico... Investir, né? Investir dinheiro em marketing. Eu já queria puxar um tópico que nem estava aqui, e você fez eu lembrar. Muitas empresas que buscam fazer o marketing querem fazer um tráfego pago, que a gente já falou muito de tráfego pago e tráfego orgânico nos nossos vídeos, e eles querem investir um valor baixo no tráfego pago, achando que vai dar um resultado gigante. E não é assim. Você mesmo vê, a Louis Vuitton investe muito dinheiro em tráfego pago. Bilhões e bilhões. E pessoas famosas, influencers não, mas eu acho que... Não, influencers do Brasil,
do Brasil mesmo, gastam muito dinheiro com o tráfego pago. E eles já são famosos, mas não é por causa disso que eles não vão fazer um tráfego pago no próximo vídeo. Então, é, bom, sobre essa questão de colocar o dinheiro ali, cara, dá sempre aquele medo de Você vai você, voltar. pô, tá ali naquele momento. É o ROI, né? O retorno sobre o investimento. Cara, quando você vai fazer o investimento em si, seu coração quase para, cara. Você fala assim, não acredito que eu vou colocar R$ 600 aqui. R$ 600 é pouco, tá? Relativamente pouco para um mês de tráfego, é pouco sim. Lógico, a gente começa com um valor bem mais reduzido do que isso. Não vou entrar em detalhes agora de valores, porque isso aí já é um pouco mais fechado para cada carteira de cliente, mais específico. Então, nós temos um método para fazer isso, sabe? Tudo tem um método dentro da nossa agência. Mas, enfim, cara, o cara colocando R$ 600 ali, o cara quase morrendo, velho. Eu falei, cara, será que eu vou ver esse dinheiro de novo? Será que eu não podia ter comprado alguma outra coisa para minha empresa? E você quer saber de uma coisa? A maior parte das vezes a resposta é não. Não deveria ter feito outra coisa com o dinheiro. Aliás, deveria ter deixado de fazer alguma coisa para investir mais em tráfego. Clientes, irmão. E agora a gente poderia falar sobre as eficiências, né, do tráfego pago, cara. Como muitas agências deixam de fazer um tráfego pago eficiente. Sim. Algumas agências ignoram métricas, ignoram testes para fazer o tráfego pago. É até uma coisa que eu ia falar. Muita gente, muito empresário, ou não só empresário, influencer, tenta fazer o tráfego pago ele mesmo, sem estudo, largado, só põe dinheiro e acha que vai voltar. Também tem esse problema. O que acha que não vai voltar e o que acha que vai voltar. Os dois casos. E os dois estão muito errados. Exato. O negócio não é resposta de não ou sim. Como é que fala? A resenha da pergunta Sim. ali, né? Você escrever o porquê. Sim, sim. Então, e é isso. Eu acho que algumas empresas realmente, algumas agências, né, de marketing foca muito também no tráfego pago. Também esquece o orgânico, mas fica só no pago, só que não faz direito o pago. Não direciona direito e volta para aquilo, saber quem é o seu público. Como que vai fazer um tráfego pago se você não sabe quem quer ser o público? É literalmente o objetivo da ferramenta, sabe? É. Se tipo assim, cara, você faz mil e um artifícios para entregar o conteúdo certo para a pessoa certa. Vai lá o cara e pergunta, qual é a pessoa certa? Exato. Cara, se você não sabe a resposta para essa pergunta, você tá errado aí. Entendeu? Sim. Então, quantas vezes você já não viu, cara, também? Eu vou mudar um pouco o assunto, mas é dentro de tráfego pago ainda. Quantas vezes você já não viu, cara? Um cara chega, olha a planilha aqui, ó, que eu fiz. Tá, tem ROI de tanto, tem LTV de tanto, não sei o que, não. O cara mostra bonitinho ali a planilha. Tá, mas e aí, o comparativo? O que você está me falando? Isso é bom, isso é ruim, isso existe, isso não? Só você conseguiu esse resultado, outras pessoas conseguiram. Me conta, o cliente, cara, o cliente não vai saber disso. Ninguém é obrigado a saber. Sim. A obrigação de saber esses detalhes é da agência e olha lá, porque cada caso é um caso. Se uma agência tem enfoque em, por exemplo, escritório de advocacia, cara, se eles só trabalham com escritório de advocacia, é sim obrigação deles saber quais são as métricas do direito. Agora, se eles trabalham são uma agência mista de diversos tipos, como a nossa, claro, mais para frente pretendemos especificar um pouco mais, com divisões internas. Como é que vai funcionar? Só um spoiler para vocês, tá? Nós teremos dentro da nossa agência setores específicos para cada área, entendeu? Mas atenderemos todas as áreas, esse é o detalhe. Mas cada setor nosso vai ser referente a uma outra agência qualquer, por exemplo. Então seremos algo como uma hidra, né? São várias cabeças ali, mas todos são a mesma criatura. Enfim, o cara não dá para comparar aquilo, se aquilo é bom ou se é ruim, entendeu? Enfim, como que a gente consegue fazer essa comparação do que é um bom tráfego, o que não é?
É uma pergunta complexa. Complexa. E a gente não tem resposta para então, tudo, não né? tem como chegar numa resposta Simples. Inclusive, aproveitando o assunto, eu queria falar de isso está encaixado já, o planejamento estratégico, que aqui a gente faz, e é muito importante. Não são todas, tá? Exato. Aliás, sim, só em agências americanas que eu ouvi falar sobre isso, tá? Porque a gente acaba seguindo o pessoal de outros países e tudo mais. Cara, só em agências americanas eu ouvi falar de planejamento estratégico. No Brasil é fraco. No Brasil, cara, nenhuma. Sim. Nem agência grande, nem agência pequena, os caras simplesmente estão por aí rodando. Sim. Então, era disso que eu queria falar mesmo. Bom que você complementou. O planejamento estratégico é muito importante e ele se encaixa no tráfego pago também, porque sem um planejamento estratégico bom, o tráfego pago ainda é meio, não inútil, mas ele não vai estar no pico dele. Quando a gente faz um tráfego pago aqui, ele chega no pico dele. Foi o que a gente viu no segundo vídeo nosso. Então, a questão por exemplo, a questão de, vamos lá, ele não atingiu contas novas, mas às vezes a pessoa receber aquele anúncio foi o que fez ela mudar de ideia para fechar com a tua marca. Sim. Cara, nossa agência mesmo, quantos clientes que a gente não recebeu desse jeito? A pessoa às vezes já conhecia a gente, pessoalmente ou não, tá? Às vezes conhecia por empresa. E teve um mais recentemente que foi até mais engraçado que isso. O cara número 1 recebeu o nosso tráfego, ele já tinha fechado com a gente, mas ele recebeu o tráfego. Ele indicou para um colega, que indicou para outro colega, entendeu? E a gente acabou fechando 2 empresas desse terceiro camarada. Então, assim, mesmo quando parece, existem os caminhos do improvável, né? Sim. É do improvável. A gente trabalha muito com macro, a gente não pode ficar analisando micro. Então, nesse caso, foi uma ótima análise de macro. Colocamos ali um dinheiro, retornou o cliente. Sim. Como que aconteceu isso? Rapaz, a pergunta é boa. Então, outra coisa que eu queria ressaltar o tráfego orgânico é importante para um tráfego pago bom. Perfeito. As pessoas não sabem disso, muita gente não sabe disso. As pessoas acham que vou postar o primeiro vídeo, fazer um tráfego pago. Mas não, você mesmo já citou uma vez que a cada 3 vídeos, 2 são orgânicos. Um é pago, 2 orgânicos. E se você tiver um orgânico fraco, o pago vai ser fraco. Não adianta você ter um orgânico fraco e falar, vou pôr muita grana no pago. Não vai adiantar. Não vai ser bom. É aquela história que a gente estava conversando mais cedo sobre a recepção, cara. Fomos visitar a sede de um dos nossos clientes, outro cliente, hoje mais cedo, e assim, comentei, cara, tem uma recepção bem arrumada, tá? Vamos falar arrumar casa. Tem uma casa bem arrumada. Então, assim, aquilo é convidativo para o público. Agora, imagina se aquela recepção fosse toda depredada, as pessoas te tratassem mal ali, você não tivesse um convite de, tipo assim, não fosse convidativo o ambiente. Você ia entrar ali e querer sair do lugar. Investir no ambiente é importante também. Investir no ambiente é importante. Mas eu estou falando não do ambiente físico, eu estou fazendo um comparativo do físico com o digital. Sim. Se a pessoa chega na tua página, e cara, independente se é landing page, se é página de rede social, independente. Se a pessoa chega em algum lugar que a sua marca está vinculada e tá feio, cara, a pessoa já retorce o estômago, ela já tem uma impressão completamente diferente sobre você. Entendeu? Então, assim, uma outra fala importante sobre o marketing é aquela história, né? Você nunca vai ter uma segunda oportunidade de dar uma boa primeira impressão para as pessoas. Exato. Não acredito que eu falei de primeira. É o que mais importa. Então, assim, uma rede social bem arrumada, uma boa primeira impressão, cara, vai atrair muita gente. As pessoas vão passar e não vão embora. Exato. Vão ficar. A primeira impressão que vai fazer as pessoas olharem mais, verem os vídeos, verem as panfletagens. Panfletagem é um termo nosso. É um termo nosso. Quer explicar? Não, pode explicar. Cara, panfletagem é assim. Imagina antigamente que você fazia um panfleto, tirava uma foto numa TechPix, sabe aquelas câmeras horrorosas dos anos 2000? Colocava lá mal recortado
E tipo assim, ou nem recortava, às vezes a pessoa botava a foto quadrada assim em Sim. cima, sabe? Porque tipo assim, o Photoshop lançou quando? 2004, entendeu? Aí tipo, a pessoa colocava um panfleto ridículo sobre o próprio estabelecimento. É isso que a gente chama de panfletagem. É uma maneira meio pejorativa, mas até carinhosa, de chamar esse tipo de post mais feio, entendeu? E a gente levou esse termo aí, então se a gente citar isso de novo, saibam, panfletagem é como se fosse um banner, um cartaz ali exposto na sua rede social, entendeu? Se o cartaz vai estar feio ou tá bonito, é piada interna nossa. Exato, é literalmente uma panfletagem. É literalmente uma panfletagem, só que no Instagram, né? Aquela que a gente estava falando mais cedo aqui nesse podcast, cara. Não tem muita diferença entre estar no online ou estar no físico, né? Exato. A real diferença é a quantidade de pessoas se alcança, que no online é muito maior. O marketing sempre existiu, né? O marketing sempre existiu. Pô, desde quando, cara? Desde quando, pô, lançou Fórmula 1? Olha aí como saiu a série do Ayrton Senna mais recentemente, tá meio em alta esse assunto. Cara, desde quando lançou isso aí, você tinha lá o pessoal estampando adesivo de marca em carro, entendeu? Colocava lá para todo mundo assistir, ver o evento. Isso é marketing, na sua mais pura essência. A Coca-Cola no Natal. A Coca-Cola no Natal. Isso é outro tipo de marketing importantíssimo. É o branding, né? Chama branding. Enfim, vamos para o próximo tópico, cara? Então, eu gostaria de falar, esse não é o último, mas é um dos também, gestão de influencer. E eu gostaria de começar ressaltando que quando a empresa vai contratar um influencer, ela acha que é só deixar ele solto, largado. E muita empresa contrata um influencer sem ter uma agência de marketing mediando, né? Então, assim, a gente pode ver muitas empresas que quebraram mesmo com o influencer, inclusive eu conheço uma, contratou o influencer, ele não deu resultado. Não é culpa dele. Na verdade, não é nem culpa do empresário, é só saber questão de ser culpa, né? Então, falta de conhecimento, cara. É uma coisa que faltou a gente falar mais cedo. Algumas pessoas não entregam o serviço lá, quando a gente estava falando sobre ética e moral. Não é por... às vezes não é nem falta de ética, às vezes é falta de capacidade mesmo, sabe? Sim. Falta capacidade, assim, de alguma coisa. E nesse caso também, cara, ninguém é obrigado a saber de tudo e nem de acertar tudo sempre. Acontece que erros têm consequências. Sim. E tomar um erro desse, entendeu? É uma coisa que pode falir sua empresa, porque esse pessoal não costuma ser barato, não entendeu? costuma ser barato. Entendeu? Então, cara, assim... Inclusive com as vindas dos cassinos, né? Ah, muito. nossa! Então... Cara, isso aí, o pessoal tá, como é que fala? Inflacionou o preço do influencer. É uma commodity em falta. Exato. Uma marca falou disso. Teve uma polêmica, né? Que ela queria contratar alguns influencers que não eram muito famosos, só que contrataram, o cachê estava muito mais alto. E aí falou dessa polêmica de cassino, que depois do cassino os influencers subiram muito o preço. É um belíssimo exemplo de falta de ética, né? Exato. Cara, assim... Mas, bom, não é obrigação nossa fazer julgamento sobre isso, tá? Vocês vão ver a logo de cassino ali na CS Cash, vocês nunca vão ver isso. Mas não vamos julgar. Mas quem faz isso, entendeu? É até um assunto que já saiu de alta, tá? Sim. Mas ficou na cabeça de todo mundo isso daí. E sem dúvida que isso afeta bastante o mercado de influência, cara. Exato. E sobre a questão do planejamento, sabe, do influencer, fazer um bom planejamento ali com ele, é aquela questão também do planejamento estratégico que você estava falando, cara. Às vezes, o influencer também, não na maldade, ele vai lá e fala uma coisa que contrasta com o sentimento que você quer passar. Então, às vezes, ele vai lá e você quer passar uma coisa familiar. Às vezes, ele vai lá e dá uma tonalidade errada. Exato. O cara fala... Não é obrigação dele saber como fazer isso. Exatamente. O influencer não tem que descobrir. Entendeu? E nem o dono da empresa, cara, empresário de verdade, para começar, que ele nem precisa estar dentro da empresa para ela continuar funcionando. Esse é empresário de verdade. Sim. Entendeu? Então, assim, não tem que estar relacionado ali. Precisa existir uma terceira pessoa fazendo justamente esse serviço de mediar
e falar, olha, o ideal é que você fale desta tal maneira, em tantas postagens, para a gente obter o máximo de resultado possível. Correto. E tem muita gente que acha caro também a influência. E aí Existem a pessoa pensa, maneiras. vou contratar um influencer e agência. A pessoa, ela não consegue, eu não julgo, mas não consegue entender que não é gastar dinheiro, que nem você falou. É um investimento. E é um investimento como qualquer outro, como Ibovespa, como criptomoeda que está em alta. A gente poderia falar, mas não é o tema de hoje. Não, a gente precisa separar, né, cara? É. Tem um conhecido meu que ele trabalha muito com finanças. A gente poderia trazer ele para cá também em algum momento, né? Falar sobre isso. Pô, cara, baita assunto legal, cara. E a gente mataria também aquela dúvida que fica na cabeça de todo empresário, né? Invisto na empresa ou invisto em bolsa, alguma coisa, criptomoeda, seja o que for. Exato. E olha, mesmo a gente sendo de uma agência, sabe que tem momentos que é difícil, muito difícil, apostar na própria empresa. Sim. Mas dificuldade gera resultado. Enfim, cara... Eu pensei em um outro tópico, desculpa até te cortar. Não, por favor. Eu gostaria que você falasse sobre criatividades em tempos de crise, porque você me deu essa ideia agora, você falou sobre a dificuldade que a pessoa encontra, né? Ela tem medo também, às vezes, de investir na própria empresa, porque não sabe também o que vai acontecer. E ela fica até se ela investe na bolsa, se ela investe na empresa. Então eu quero que você fale disso. Investe em lado nenhum, né? Compra um carro. Exato. Então eu queria que você falasse um pouco disso, da criatividade que a pessoa tem que ter, o empresário, na verdade, tem que ter em tempo de crise, que a empresa não tá boa, que não tem dinheiro também para pagar. Aí tem casos que a pessoa não tem dinheiro para pagar a agência de marketing. Eu gostaria que você falasse sobre isso. Bom, sobre a parte de ter dinheiro para pagar a agência de marketing, cara, não tem muito que possa ser feito, tá? A realidade é que nós da CS Media trabalhamos com um conceito um pouco diferente. Algumas vezes, como alguns clientes, nós chegamos a dar um desconto grande, nem falamos em desconto publicamente, ok? Porque falar sobre desconto publicamente é mais trazer público do que propriamente oferecer uma boa circunstância para alguém. Sim. Alguns dos nossos clientes realmente são premiados, de fato, porque nós acreditamos na empresa da pessoa e nós acreditamos, além de tudo, que se essa pessoa tiver dinheiro, tiver clientes, vai conseguir dinheiro, com dinheiro ela nos paga. Então, a primeira coisa é nós fazemos nosso serviço, entendeu? Depois somos remunerados. Só que não é uma coisa que a gente pode aplicar sempre para todo mundo, são casos específicos. E o que é aplicável para todo mundo são os famosos 30 dias grátis. Eu ia falar disso. Que agência de marketing faz isso, Giovanni? Exato. Não, e a pessoa pode se salvar nessa crise. Eu quero dizer também que a gente é a salvação para todo mundo, mas... É longo prazo. Exato. Só que tem chance. Não estou garantindo, mas tem chance de a empresa estar passando por fase ruim. Esse mês grátis pode sim ajudar o tempo ruim. Não vai deixar a empresa rica, não vai pôr no topo, mas vai ajudar. Talvez vai ajudar a pagar a conta, vai ajudar. E é isso, o mês grátis é mais uma... Bom, o Rafael pode explicar melhor para vocês. Cara, o que seria essa ideia do mês grátis? Bom, a gente que é apaixonado por criar coisas, criar organismos vivos, que são as empresas, sociedades inteiras, ou até mesmo aquela vendinha de fundo de garagem, né? Nós que temos essa paixão, temos que nos deparar várias vezes com, olha, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse, eu estaria fazendo diferente. Então, temos que, por diversas maneiras, regrar onde que a gente vai gastar e onde que não vai. E dar esses 30 dias grátis é um convite para a pessoa perceber que existe sucesso em colocar o dinheiro no marketing, entendeu? E essa mudança de pensamento do tipo assim, vou colocar dinheiro no marketing, o marketing vai me gerar clientes, depois eu entrego o serviço para o cliente. Essa mudança de pensamento salva a vida de diversas empresas. Ah, mas e o cliente nessa história?
Cara, vocês repararam que o serviço para o cliente vai ser entregue depois? Ah, depois quando? Na data estipulada, a gente não está falando em perder prazo. Eu estou falando só o seguinte, você vai ter mais tempo para desenvolver o seu produto. Então, o cliente vai ser beneficiado, a empresa vai ser beneficiada e, obviamente, que a gente também vende ali nosso plano, porque, olha, não conheço uma única vez que alguém parou nos 30 dias. Sim. Bom, 30 dias grátis, teve aquela vez. Sempre existe a primeira vez, mas não, a gente não fazia 30 dias grátis ainda. Para aprender. Foi para aprender. E quem disser que nunca teve aprendizado, mentira. Sim. Eu posso puxar um outro tópico já? Cara, eu na verdade, assim, gostei dessa ideia de criatividade em tempos de crise. Só queria citar um negócio aqui. Muito bom. Citação interessante. Beleza. Esquece essa forma de pensar que eu contei para vocês aqui agora. Se você simplesmente não tem essa visão sobre o marketing, não sabe que ele te traz clientes diretamente, ou sabe, mas não acredita com convicção, quando você entra numa crise, qual é o primeiro lugar que você tira dinheiro para de investir? Marketing. Sim. E, cara, não são empresas pequenas que fazem isso só não. Empresas gigantes, tá? O que é uma empresa gigante? Uma empresa de 10, 20 mil funcionários. Sim. Entendeu? Uma empresa que, cara, mundial, fazem isso. Dá crise, corta marketing. O suicídio. É suicídio. Por isso Exatamente. A gente vê muita empresa até grande quebrando. A gente vê muita. Ainda mais hoje em dia. Então... A gente vai precisar depois botar aquela censura no suicídio. Vamos mudar essa palavra daqui para frente. Mas saibam que essa realmente é de fato uma forma de uma empresa acabar. Por quê? Sair de uma crise é vender mais. Para vender mais, você precisa de mais marketing. Você tem que fazer o contrário. E eu já vi empresa fazendo isso e dando certo, tá? Por isso que a gente está dizendo. Todas as empresas vão para um caminho e dão errado. As que vão para o caminho oposto dá certo. E é isso que a gente está tentando colocar aqui. Mas o próximo tópico, vamos lá. Então, quando você estava falando, estava ouvindo, eu pensei em falar sobre o desafio que empresas mais antigas encontraram ao ter que se adaptar com as novas tecnologias. O que eu quero dizer com isso? Até o Instagram mesmo, porque é uma empresa muito antiga, com um empresário também, um dono muito antigo. Talvez é uma quebra de geração. Então, acho que a maioria das empresas hoje eu posso falar que usa GPT, que usa as inteligências artificiais. E eu Será que você a falasse, maioria? Então, eu acho que muita gente hoje usa. É um debate. Eu acho que muita gente usa. Mas será que é mais do que 51%? Mais do que 50%? Mundial... Talvez. Aqui no não, Brasil... talvez no Brasil não. Exatamente. Mas mundial acho que sim. Talvez não muito mais a porcentagem, mas sim. E cara, você estava falando sobre a adaptação, né, que as empresas têm que ter aí. De fato, o tema, o tópico mesmo desse podcast. Cara, uma empresa assim, que é mais clássica, vamos chamar de clássica, que tem, eu coloco aqui um outdoor, eu faço alguma coisa, é o famoso deixar dinheiro em cima da mesa, entendeu? Por quê? Qual que é o preço de um outdoor? Ele teria um resultado melhor se fosse diferente. E se a pessoa conseguir me provar com números o porquê que o outdoor é melhor, cara, no mesmo minuto, eu não tô falando, casos e casos, tá, gente? Mas assim, com prova de que o outdoor é melhor, cara, faço até 2 vezes, vou lá pessoalmente, entendeu? Vou lá eu mesmo com um rolinho de tinta e vou aqui, ó. Entendeu? Mas assim, não é o comum, tá? Não existe o caso de um outdoor ser melhor que tráfego? Olha, outdoor, alguns casos deve acontecer. Na Times Square, por exemplo, aí pode ser. Aí... É outra coisa. Pegou pesado aí. Na Quinta Avenida lá, cara. O povo de Nova York, né? Sim.
do Lobo de Wall Street. Velho. E no mesmo assunto, era sobre a mesma coisa praticamente, mas era sobre tendências emergentes do marketing digital, que é mesmo a inteligência artificial, e uma que eu quero muito falar, que é o famoso Reels, Shorts, do TikTok também, que é um vídeo curto, que gera muita dopamina, dependendo do tipo de vídeo, né? Gera muita dopamina, e hoje a maioria dos adolescentes estão completamente viciados nesse tipo de conteúdo, nesse formato, e eu queria que você falasse sobre isso também, sobre qual talvez foi o impacto para as empresas, ou até, bom, não existia influencer antes, né? Então, isso já é um impacto Olha, grande. existiam pessoas influentes. Sim, existiam pessoas influentes, mas não os influencers que a gente está acostumado. Influenciadores digitais. Exato. Influencers tradicionais existiam. Isso sim. Um presidente é influente, um governador é influente. Até pessoas do esporte, antigamente, eram influentes como o Ayrton Senna, que você citou, ele era um cara muito influente pro Brasil, para o Brasil. Até hoje, há 30 anos 30 anos depois de morto, pessoa... é influente até hoje. E vai continuar sendo. Exato. Tá? Enfim. Cara, que interessante. A gente está citando aqui alguns tópicos um pouco mais antigos já, né? Já não são novidades. Mas eu acho que a situação é que tem muita coisa que ninguém explicou sobre esses tópicos. O que acontece? O porquê de tal coisa? O porquê de tal outra? Eu realmente acho que existem verdades a serem contadas e que essas verdades precisam ser exploradas, tá? Olha, uma agência de marketing falando sobre dopamina. Entendeu? Então, caramba, a gente está criticando o nosso próprio produto. Cara, não é bem assim, tá? Existe a dopamina ruim. Dopamina é uma emoção, é um sentimento ali, um hormônio químico, né? Talvez a Júlia, uma das nossas agora, clientes... É engraçado que a gente entrou nesse assunto, a gente teve um podcast semana passada com uma psicóloga, estudante de psicologia, e que faz massagem. A gente teve esse mesmo assunto com ela no podcast. Ela é massoterapeuta, e estudante de psicologia. Aplica os conhecimentos da psicologia na massagem. Bom, a gente vai deixar aqui em algum lugar a rede social dela para vocês conseguirem localizar. Talvez, acho que aqui, sim. Enfim, o grande ponto sobre isso, e que a Júlia pode trazer mais conhecimento pra gente num segundo, terceiro momento aí. Com certeza, acho que a gente vai repetir podcast com ela, né, cara? Sim. Falta muito assunto para ser tratado ali. Sim. Mas a questão é que, assim, isso é a sua ânsia, o seu anseio de fazer alguma coisa, tá? Só que, por que se fala de dopamina boa ou dopamina ruim? Cara, a dopamina é a mesma. O hormônio é o mesmo, entendeu? Como ele é liberado... como ele é liberado e sobre o que ele é liberado tem diferença. Por que eu estou dizendo isso? Cara, conteúdo sem sentido, conteúdo sem informação, nem dá para chamar de conteúdo. É vídeo com um único e exclusivo objetivo de chocar. Te prender ali e vai agregar o quê? Vai te fazer gastar dinheiro. Vai te atrapalhar, na verdade. Exatamente. Vai atrapalhar o seu foco, muitas coisas. Nós, na CS Media, fazemos algo que é um pouco diferente. Bem pouquinho, mas é uma mudança drástica. Cara, a gente entrega conteúdo. Então, assim... É uma diferença grande. É uma diferença grande. Diferença grande. Pra gente que está aqui trabalhando, é uma diferença grande. Pro cara que está assistindo, a diferença pode não parecer grande, mas ela é absoluta. Por quê? Ainda mais um conteúdo sobre marketing. Todo mundo precisa vender algum peixe alguma hora, entendeu? Vender o peixe. Quem que nunca escutou essa expressão? Cara, conteúdo sobre isso, são poucas pessoas que têm esse acervo, tá? Inclusive é algo que acho que até comentei com você, cara. Tem gente que no marketing é travado. A pessoa faz uma coisa que dá certo e repete várias vezes. Quem que nunca... Não é nova. Entendeu? Falta criatividade. É medo de mudar e dar errado. Sim. Só que aí a pessoa não muda, não se adapta e morre. Falamos disso, inclusive. O capitalismo é tão bom que ele tem darwinismo no processo, né? Quem não se adapta morre, entendeu? Piadas à parte, gente. Mas bom, o capitalismo é bom mesmo. Enfim,
Eu acho que, cara, entregar esses conteúdos traz saúde para as postagens. A gente não faz só isso nas nossas redes sociais. A gente faz de todos os clientes, cara. Exato. Mesmo padrão de qualidade para todo mundo. Exato. Por exemplo, o Reels veio com o intuito de entregar conhecimento em um período curto de vídeo. Não com vídeos que geram uma dopamina que não é boa, que é um vídeo que nós sabemos vai te quais prender. são, né, os Exato, vídeos. exato. Agora, se você no seu Instagram só tem vídeo interessante, Reels interessantes, é muito bom. Até agrega para o seu conhecimento geral. Então, é isso. Eu acho que o Reels, o Shorts, o TikTok veio por um bom motivo. Se perdeu no caminho, não se perdeu, né? Mas se metade se perdeu no caminho, não tem muito o que fazer. Toda ideia começa boa, gente. Toda ideia começa pura. Só que ela é degradada com o tempo, ela é corrompida. Exato. Basta que nós não deixemos que isso aconteça e, cara, que o mundo se torne um lugar melhor. Então o que acontece? Entrega conteúdo, mostra coisa que faz sentido. Tudo isso daí, quando você soma, é uma evolução sem freio. Exato. E uma coisa, hoje em dia, ficou muito mais famoso o investimento por causa do Reels. Por causa do TikTok, por causa do Shorts, ficou muito mais famoso. Os vídeos viciantes. Exato. Então, assim, por exemplo, a gente pode pegar alguns investidores famosos, que eu não vou citar o nome agora, mas que ensinam sobre investimento ou até marketing. Tem muito cara que ensina marketing no Reels. É uma forma de conhecimento. Ninguém sabia investir antes. Nós mesmos, né? Exato. Vai pro corte, inclusive. Muitos aqui vai ser corte. Gente, tudo que a gente faz e fala vai estar ou está em nossas redes sociais. Exato. É 100% de transparência. Mas como ninguém assiste aquilo tudo, a gente tem o direito e o dever de expor aquilo tudo. Sim. Entendeu? Então, tipo assim, e que é muito louco, né? Porque um vídeo que a gente expõe detalhes ou coisas assim, cara, o vídeo viraliza. O vídeo que a gente não coloca nada, não alcança. Então o pessoal se mata para ter alcance em algo que não vale a pena para entregar um conteúdo pior para o consumidor. Não faz sentido. Sim. Inverte totalmente a lógica, que só tem benefício para todo mundo. Sim. E com as duas últimas perguntas que eu fiz para você, eu queria ressaltar a última desse assunto, que é o impacto da inteligência artificial. Mas agora falar sobre ele, sobre o impacto que teve. Que assim, e no marketing digital, não aleatoriamente, mas no marketing digital. O impacto da IA é pauta para tipo assim, a gente fazer um podcast de tipo 240 horas. Exato, a gente bizarro. Mas assim, eu acho que até chatbot, as IAs de análise, muitas outras IAs vieram não só para complementar e agregar, mas para tornar o mercado muito mais competitivo até, né? Porque todo mundo quer usar. Eu queria que você explicasse sobre isso, sobre a IA dentro do marketing digital. IA dentro do marketing digital. Ai, meu Deus, tirou o emprego de muita gente. Verdade. O cara deixou de ser roteirista. O que ele teve com o seu... Ele já estava dentro da agência, ele deixou de ser roteirista. O que acontece? Virou social media. Passou a ganhar mais. Evoluiu. Social media antes que fazia 3 clientes, agora faz 6. Ganha a mesma coisa por cliente. Na nossa agência. Não é de todo mundo. Só que é assim que a gente reage com as coisas. Ah, mas não sei o que. Cara, a gente ganha a mesma coisa. Na verdade, como a gente está fazendo mais clientes por número de pessoas, cara, a gente está ganhando mais. Então está todo mundo sendo no benefício. Essa é uma visão impactante sobre esse discurso do vai tirar o emprego das pessoas. O mundo é um lugar que tem tantos desafios e tão poucas pessoas para cumprir com esses desafios que se a gente fizer as coisas de uma maneira ineficiente, não se adaptar, a gente morre. E tem gente ganhando dinheiro com a inteligência artificial. Tem gente ganhando dinheiro diretamente. E a gente volta para um moleque de 14 anos que está ganhando dinheiro com ela. A gente volta para esse assunto também. Vamos até nem tão longe, cara. Teve um cara que apareceu aí
que a dedicação da vida dele, o objetivo desse cara é mostrar como é que usa o ChatGPT. Sim. E ele dava licença do GPT de graça. Cara, a gente está olhando aqui quanto custa uma licença do GPT. Cara, é um assalto. Dinheiro. É um assalto. Ele dava licença de 1 ano de graça, de tanto que o cara acreditava nisso. É investimento, mas é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro, a gente fica preocupado em gastar e esse dinheiro não voltar. Mas todas as vezes que superamos este problema, temos muitos resultados. Exato, volta na mesma... Tudo está conectado. No mesmo dilema. É tudo trançado aqui os assuntos. Sim. Cara, um pouco mais sobre inteligências artificiais, né? Existe aquele problema, uma problemática muito séria de muitas agências. Cadê a personalidade? É genérico. Cara, assim, uma das piadas... Copia e cola, né? Oi? O copia e cola, né? Copia e cola. GPT. Fala aquilo, sem vida, né? Tem esse problema. Então, cara, tá tudo afunilando, assim. Tudo afunilando. E as inteligências artificiais, de uma maneira geral, seja o GPT, o Gemini, seja o Copilot, que também é o Gemini, seja a novíssima Apple Intelligence, que nem saiu ainda, ao contrário das propagandas, todas as inteligências artificiais, elas estão se tornando cada dia melhor, tá? Algumas demoram para lançar alguns recursos, outras já tipo, desde o começo já apresentam esses mesmos recursos aí. Enfim, só o único detalhe é que elas estão melhorando, mas o que você faz com elas não está, tá? Ou você pode aprender a fazer melhor com as inteligências artificiais, dar comandos melhores, não vamos fugir tanto. Sem o planejamento estratégico. Planejamento estratégico não é só para ser vivo, não, cara. Para IA também serve. Sim. Entendeu? Sim. Sem o planejamento estratégico, cara, ela fica perdida. Entendeu? Que base de dados que ela vai usar? Exato. O que ela vai fazer? Exato. Qual que é a cor da sua marca? Às vezes ela gera uma foto com 5 cores diferentes e nenhuma delas é a sua. Não é tão fácil também usar Não é tão inteligência. E não é culpa dela. É culpa. É culpa do cara que usou errado. Exato. Sim. E eu quero puxar um tema polêmico agora, que é pouco falado. Vai pra gente encerrar, cara. Vambora. É o último tema e vai ser polêmico e vamos lá. O impacto da geração Z no marketing digital. Geração Z. Exato. Você tá falando de 97 pra frente. Porque eu acho que foi o mais impactante, talvez. Ah, não, geração Porque não, Z. geração Z É agora, é de agora. de É. última, né? Porra, nem sei mais, velho. É tão confuso. Mas é os jovens. É que tem debate sobre essa história. Quem que é da geração A, É. isso não importa. Pessoas abaixo de 25, vamos falar assim? Pode Pessoas ser. Abaixo de 18, vai. Que caiu muito no... Aproveitando, caiu muito no Reels à toa. Reels que só gera dopamina. Isso. Essa geração caiu muito nesse problema. E eu sei que é uma coisa muito polêmica, mas... Até porque, olha a nossa cara de senhores de idade. A gente tá na geração. Cara, então a gente pode falar em primeira pessoa, Exato. vai. Mas eu acho que até a Jaguar usou a geração Z no rebranding. Foi uma coisa bem chocante, bem impactante. Atraiu essa geração, na verdade atraiu todas as gerações, né? Atraiu pra falar mal, né? Exato, eu queria falar, atraiu pra falar É um consenso. mal, Todo mas mundo... atraiu. É que nem aquele livro, falem de mim. Falem bem ou falem mal. Mas falem de mim. E então é isso, eu acho que muitas empresas estão sim fazendo um rebranding e se adaptando para essa geração. E vendo que a gente não está aqui para falar mal, e vendo, então, resumindo, vendo que é importante sim alcançar elas. Que vende, a geração Z compra muito. Compra muito. A gente pode falar isso, né? Porque a gente também compra muito. Não, a gente compra muito. É que a gente, como tá nesse meio maravilhoso chamado CS Media, tudo que a gente compra é pra agência, praticamente. Exato. Mas a gente compra muito, entendeu? Investe aí para entregar um conteúdo melhor para vocês, para entregar um trabalho melhor para os nossos clientes e assim que vai, porque o nosso compromisso
é com clientes. Exato. Nós temos a obrigação clara de fazer o melhor serviço para essas pessoas. E não é da boca para fora não, tá? Se a gente precisar deixar o nosso próprio Instagram de lado para cuidar de algum cliente, vamos fazer isso e não vamos pensar duas vezes. Já aconteceu. Inclusive hoje. Inclusive hoje. Inclusive hoje. Então, São o quê? 8h30 da noite, depois de ficarmos trancados para dentro da empresa e Querendo. a gente... Isso. Foi eu que esqueci sem querer para que a gente ficasse trabalhando até madrugada. Até amanhã. Até amanhã. Com certeza. Acredito. Ai, velho. Mas assim, qual que era a pergunta mesmo aí, cara? Era o impacto da geração Z, né? O impacto da geração Z, a gente falou que comprava bastante, né? É. Cara, o impacto da geração Z. Bom, vou começar viajando na resposta, mas já chego em algum lugar, ok? A cultura brasileira, não vou nem citar brasileira, a cultura canadense é a mesma cultura que a africana? Não. Significa que os dois povos têm gostos diferentes. Significa que o que você tem que colocar no marketing são duas coisas diferentes. Um que agrada um povo e outro que agrada outro. Eu não vejo a geração Z como um povo diferente da geração... Não vejo como um povo completamente diferente da geração anterior. E eu vejo esse marketing da Jaguar não como algo para agradar a geração Z, mas como para agradar uma nação, né? Como um grupo de pessoas que está presente na nossa sociedade. Já esteve mais em auge esse grupo, a cultura woke, né? Já esteve mais em auge. Sim. Não está hoje em dia. E, por exemplo, pelo que eu vejo de pessoas, pelo que eu vejo assim, cara, eu não sei se essa cultura é dominante. Não sei se esse Canadá, entendeu? Eu não sei se esse Canadá é dominante, entendeu? Quantas pessoas existem no continente africano, quantas pessoas existem, entendeu? Esse é meu ponto de vista sobre esse marketing, cara. Foi uma ideia burra, porque eles pegaram todo mundo ali e, tipo assim, representaram 8%. Tem uma construtora, uma marca de carro bem famosa que fez isso no Brasil e também aconteceu a mesma coisa com a Jaguar. Era até pra Jaguar ter olhado isso, né? Sim, ter olhado antes de fazer, né? Então, e pelo menos a propaganda dessa outra montadora aí não ficou ridícula. Exato. Porque vamos falar a verdade, que a propaganda da Jaguar ficou ridícula. Eles fazem uso do ridículo. Eles acharam que ia ser uma puta estratégia de marketing. Não, e foi! Foi, exato. Tá todo mundo falando sobre os caras. O marketing que você faz pra ser xingado. Existe então, esse. E tipo assim, o negócio foi que, assim, além deles ofenderem a todos, né, os 92% eles ofenderam, eles ainda conseguiram ofender os outros 8%, que são os clientes deles. Então eles conseguiram pegar toda a carteira de clientes de uma carteira de quase 100 anos e jogar fora. Jogar no lixo. E se vocês forem ver, o produto deles não ficou ruim. A gente teve essa discussão. Sim. Tirando aquela grade lá de ar-condicionado, aquela traseira sabe aquela parte de trás da geladeira que tem pendura cueca? Cara, tirando aquilo lá, o carro não ficou feio, tá? Ficou um design legal. Eu gostei. E só que assim, é mais uma demonstração para vocês de como o branding bem planejado pode ser rapidamente estragado por um único movimento errado. Exato. Único. O rebrand pode matar às vezes. Pode matar. E mata. E mata. Inclusive, aconteceu. Assim, a outra marca não deu sorte, mas driblaram. Mas tiveram devoluções. Então, teve gente trocando, entregando um carro para pegar outro. Por isso que eu falei que não deu sorte, mas driblou depois. Esqueceram. E aqui, bom, nós dois gostamos de carro bastante. É um assunto interessantíssimo, mas não é marketing que é o foco da nossa agência.
Mas se fosse para eu dizer alguma coisa, eu diria que é o seguinte. Eu sou um amante da marca Jaguar. Você odeia essa marca. Não odeio, calma lá. Mas não gosta. E agora tem motivo. Eu acho que não é a opção mais inteligente. Essas discussões. Tem uma outra marca inglesa aí que você é fã Exato. também. Cara, mas assim, sobre isso, caramba, cara, foi sim. Sobre isso daí, seca a boca aqui. Não foi a primeira vez que essa marca fez um rebranding e deu errado. Entendeu? Não foi a primeira vez. Fizeram um menos drástico da última vez e já deu errado, né? Mas enfim, é uma marca que tinha tudo para ir muito longe, tá? Os carros não são ruins, tá? Os carros não são ruins. Os carros não são ruins. Não são ruins. Quer dizer, confiabilidade não é o que tem muito, né? A marca inglesa gosta disso, né? A marca inglesa e problema mecânico são sinônimos, mas tirando isso daí, cara, é um assunto também pra gente, quando pegar algum cliente nosso que saiba falar mais sobre o assunto, trazer aqui as pautas, o que eles acharam sobre esse rebranding da Jaguar, porque envolve marketing e o meio automobilístico, né? Então nós somos uma agência de marketing, um futuro cliente que a gente já está até mais ou menos conversando, está torcendo para fechar. Sabe que eu estou falando de você mesmo, você mesmo. Vamos fechar esse acordo, cara. Vamos logo. Tá esperando o quê? Já são 30 dias gratuitos. Se você não gostar, manda a gente embora. É isso. Entendeu? E eu truco que isso vai acontecer. Ele cobra o cliente ao vivo. No meio. Não tem problema não. Não tem problema. Cara, se não gostar, eu truco muito se você não vai gostar. Tá? Eu aposto assim, eu jogo, peço 6, 12, 8, 29, não importa. A gente dá o Jaguar. Não tem dinheiro pra não tem dinheiro. Cara, mas enfim, foi um assunto interessante pra gente encerrar a noite de hoje, essa questão da Jaguar. Enfim, saibam que nós não faremos a mesma coisa com a empresa de vocês. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Um bom planejamento estratégico, um bom branding e tudo isso daí, cara, só compõe para ter sucesso. Concordo. Enfim, mais alguma coisa a ser dita, meu caro amigo GC? Eu acho que já está na hora de finalizar, porque já realmente está na hora. Exato, e abordamos muitos temas já, temas complexos, informativos, né? Então acho que já tá bom de podcast, de CScast. O nosso caríssimo podcast de marketing diretamente para a residência de vocês. Saindo em horários como 7 da noite, 10 da manhã, entre outros horários. Os cortes. Acompanha os cortes. Acompanha os cortes, porque isso daí é coisa de primeira. E é curtinho. A gente vai deixar no YouTube, né? O principal ali, vamos deixar no YouTube. É um teste com vocês, tá bom? Vocês me contam se vocês gostaram, qual que foi o feedback. Podem mandar mensagem pra gente, podem escrever em comentário, das mais maneiras variadas possíveis. Estamos aqui para servi-los, ok? Demais é isso, uma boa noite e espero que os senhores fiquem muito bem. Uma boa noite a todos.